Bem, pessoal, vamos conversar hoje um pouquinho sobre as síndromes ansiosas. Primeiro, o que é isso e qual o problema e quais são os problemas que causam ao nosso corpo. Antes de mais nada, o que é a ansiedade? E, primeiro, o que é o medo? Todo mundo aposto que já teve medo, mas o que é? Vocês saberiam explicar? Bom, primeiro, se eu vejo, por exemplo, algo que eu tenho medo, vamos supor uma aranha de 1 metro, estou na Austrália, eu vou ter medo. Qualquer um que está ali com uma cobra a 1 metro de você vai ter medo. E o que é o medo? É uma resposta que o seu corpo tem para se preparar, porque ele está diante de uma ameaça. Por exemplo, existe uma liberação grande de catecolaminas e glicocorticoides. Por quê? Poxa, tem um cachorro raivoso na minha frente, eu vou precisar correr muito. Ou, enfim, o exemplo da cobra, o que vocês imaginarem que vocês têm medo. Pensem dos nossos ancestrais há 10 mil anos atrás. Então, quem não exibia essa resposta de medo, morria e aí não contava história. Nós somos descendentes, nós só sobrevivemos por causa vamos dizer assim, de um pouquinho de ansiedade. Lógico que a gente não está pensando na doença, na ansiedade, porque isso não é saudável, isso não é funcional. Para que serve essa resposta, esses hormônios que são liberados durante o estresse, durante o medo? Para preparar o meu corpo. Então, meu batimento cardíaco vai acelerar, eu vou ter uma resposta, eu não vou estar ali, se eu comer alguma coisa, o meu sangue ele não vai ficar ali preocupado em digerir isso, não, peraí. O sangue, o oxigênio, tem que ter mais coisa ali pra perna, pro seu cérebro, porque você precisa correr, entende? Então a gente vai mudando as prioridades do nosso corpo. Se eu tiver com uma infecção, eu não vou ficar pensando em ficar combatendo uma doença. Agora não é o momento, agora é o momento de correr. Então tudo vai mudando para conseguir me adaptar ao que eu preciso. Então, isso é o medo. A ansiedade é quando você pensa assim: tudo bem, tá escura essa caverna, vai ter uma aranha vai chegar, deve ter uma cobra atrás daquela árvore. E aí você começa a ficar estressado, você começa a preparar o seu corpo, você começa a liberar essas substâncias, essas catecolaminas, começa a liberar a adrenalina, mesmo quando a ameaça não existe, a ameaça não está lá, mas você já está preparando o seu corpo para isso. E cronicamente isso vai fazendo mal para você. Então, agora que vocês entenderam o que é o medo, o estresse, a ansiedade, o que é um transtorno de ansiedade? Então, nessas síndromes ansiosas, a gente divide em 2 grandes grupos. Aquelas que são constantes e permanentes, por exemplo, a ansiedade generalizada, ou aquelas que são abruptas, agudas. Então, o ataque do pânico. O ataque do pânico, uma crise de pânico que acontece ali, se ela se tornar recorrente, vai virar um transtorno do pânico. Você ter um pouquinho de ansiedade, porque eu tenho uma prova amanhã, ou eu tenho uma apresentação importante, é natural, é normal. Um pouquinho de ansiedade para uma prova vai me fazer estudar, me preparar para isso. Agora, você ter uma ansiedade excessiva que tira a sua funcionalidade, isso é um problema. Porque todo transtorno na medicina é aquilo que tira você da funcionalidade. Porque veja só, a ansiedade generalizada é aquela pessoa que vai ficar todos os dias, ou quase todos os dias, por no mínimo 6 meses, apresentando esse quadro. Ou seja, uma pessoa que está ali angustiada, preocupada, irritada, nervosa, tensa. Imagina ficar todo dia tenso. Ou seja, esses quadros é muito comum o paciente reclamar de insônia, de irritabilidade, uma dificuldade para relaxar, uma angústia constante e, lógico, uma dificuldade de se concentrar. Porque alguém com essas características, como que vai conseguir sentar, para conseguir estudar, para conseguir se concentrar? E aí, será que vai ser só esses sintomas psíquicos? Não, o corpo também começa a sentir. É muito comum cefaleia, é aquela dor de cabeça que não passa. A pessoa toma remédio,
toma remédio hoje, toma remédio amanhã, mas sempre tá com aquela dor de cabeça. Dores musculares, queimação no estômago, taquicardia, pode ter tontura, sudorese, aquele suor frio. Você tem um sofrimento clínico que prejudica a vida social. Agora, o que é uma crise de pânico? É um momento que você tem uma intensa descarga do sistema autonômico do nosso corpo, ou seja, tem uma intensa descarga de adrenalina ali. A pessoa começa a ter taquicardia, um aperto no peito, começa a sentir dor, às vezes uma dor até no braço esquerdo, pensa que está infartando, aquela sensação de morte, tem um suor frio, começa a tremer, uma sensação então de náusea, uma sensação de asfixia. Ou seja, isso confunde muito com IAM, confunde muito com um infarto do miocárdio, com uma angina. E aí esses pacientes, eles pensam que estão morrendo, vão para o pronto atendimento e vocês acham que não é comum? É o quadro mais comum. Existem muito mais casos de ataque de pânico que estão chegando nas UPAs da vida do que realmente de um IAM, do que realmente de um infarto. Então, veja só que isso é um problema de saúde pública também, porque é algo, assim, é preocupante, porque essa pessoa tratada, essa pessoa medicada, ela não vai ter esses ataques. E o UPA é um lugar que precisa de uma certa urgência. Quando você tem muito paciente indo para esses UPAs, você vai sobrecarregando um setor do SUS. Alguns pacientes, quando estão exibindo essa crise de pânico, eles sentem uma despersonalização, ou seja, eles estranham a si mesmos, eles sentem a cabeça ficando leve, estranham os familiares, estranham o local que eles estão. Existe uma sensação de perda de controle aí. Essas crises, elas têm um início abrupto, até porque a terminologia que a gente usa na psiquiatria, chamada crise, é algo abrupto. Então, é algo que dura de 5 a 10 minutos, não dura mais que 1 hora, mas sempre menos que isso. A pessoa pensa que pode morrer, que pode enlouquecer, que pode ter um ataque do coração. É uma sensação muito ruim. A gente falou de crise, né, mas uma curiosidade aqui, então, o que é um surto? Às vezes fala assim, a pessoa teve um surto de pânico. Não, uma crise de pânico, porque o surto é aquilo que deixa sequelas. Um surto de esclerose múltipla, a pessoa vai ter sequelas motoras. Um surto de esquizofrenia, a pessoa vai ter sequelas ali. E a fase, a gente não fala surto maníaco, fala fase maníaca. A pessoa pode voltar ao que ela era antes, não deixa uma sequela irreversível. Só uma curiosidade aí, às vezes você vê uns vídeos na internet que começa errando terminologia básica que a gente vê nos manuais de psicopatologia. Essa crise, ela pode ser desencadeada por alguns fatores, como por exemplo, os aglomerados humanos, a pessoa está no shopping. O que é um transtorno do pânico? É quando existe várias dessas crises de pânico e existe um medo de ter essa crise de novo. Por exemplo, a pessoa teve uma crise no supermercado. Então ela tem medo de ir novamente naquele mercado, porque ela tem medo de ter essa crise. Vamos falar também sobre depressão, o que isso causa pro nosso corpo. Então eu vou dividir esse vídeo em 2 partes para ele não ficar muito extenso. E não se esqueçam de ativar o sininho, porque se você não ativar o sininho, você não sabe quando saem os próximos vídeos, tá certo? E deixe o seu like.